paz, meus queridos irmãos e amigos. Estamos de volta para dar continuidade à série que estamos fazendo sobre a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Essas teses eram propostas para discussão sobre a salvação. Como a salvação se processa, como ela acontece, quem tem autoridade sobre ela, quem é o Salvador, esses assuntos. No decorrer dos anos que se sucederam, logo depois desse acontecimento, então os reformadores formularam cinco teses, 5 pilares, que nós dizemos que é os 5 solas da reforma. Quais são eles? Sola Escritura, nós já vimos, somente a Escritura. A palavra sola quer dizer somente, a palavra latina e quer dizer somente. Então, solus Christus, somente Cristo salva. A Escritura diz, porque só há um mediador entre Deus e o homem. Somente a graça, sola gratia. Paulo, escrevendo aos Romanos, aos Efésios, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E somente a fé. Ou seja, a fé é um instrumento, é o canal através do qual nós trilhamos e alcançamos a salvação e recebemos essa salvação pela graça. Só lhe deu glória. Deus é o único que recebe glória pela nossa salvação. Afinal de contas, nele ele começou e ele conclui. A salvação tem início em Deus e fim nele também. Não é maravilhoso isso? Vamos lá então. Hoje nós vamos estudar o quarto sola da Reforma Protestante. Sola fide, a justiça que vem pela fé. O que nós veremos de ganhar com esse estudo? Nós haveremos de entender como o sola fide, somente a fé, libertou Lutero da culpa e reacendeu o Evangelho. Haveremos de aprender que a fé não é um sentimento, mas o canal da justificação. E percebemos que a Reforma Protestante restaurou a doutrina bíblica da justiça de Elohim, quando Deus nos justifica, nos torna aceitável a sua presença. E somos chamados a confiar, não em nós mesmos, mas no Messias, em Cristo, que justifica o ímpio, justifica aquele que, mesmo sendo pecador, coloca a sua confiança em Cristo, tem os seus pecados perdoados, é considerado justo aos olhos de Deus. Sola fide declara que a justificação do homem diante de Elohim, diante de Deus, é recebida somente pela fé. Sem méritos, sem obras, sem mediações. A fé é um instrumento que nos liga à justiça perfeita de Jesus, o Messias. A título de introdução, deixe-me mostrar para você o seguinte: quando o medo substitui a fé. Durante séculos, a igreja ensinou que o homem precisava acumular méritos para ser aceito por Deus. A salvação era um processo doloroso, incerto e dependente da obediência e ritos. Martinho Lutero, o monge sincero e atormentado pela sua própria culpa, buscava a paz em jejuns, confissões e penitência. Mas quanto mais tentava ser justo, mais percebia sua culpa. Até que, ao ler Romanos 1,17, uma luz atravessou a sua alma. O texto diz: o justo viverá pela fé. O justo vive porque coloca em Cristo a sua confiança. Lutero leu essa frase. E ele diz mais tarde que foi como se eu tivesse entrado pelas portas do paraíso. Sola fide nasce do encontro de um pecador desesperado com um Salvador suficiente.
A reforma explodiu quando a fé substitui o medo. Amigo, uma das grandes perguntas do século XVI foi: se a salvação é pela graça, como posso recebê-la? Fazendo penitência? Cumprindo mandamentos? Participando de rituais? Os reformadores responderam com uma verdade que libertou Martinho Lutero: sola fide, somente a fé. Não é esforço humano, é confiança no que Cristo já fez. Não é mérito, é entrega. Não é desempenho, é dependência. A fé é o canal pelo qual a graça chega ao coração. Ela não cria a salvação, apenas a recebe. O justo não vive de obras, vive da confiança que ele coloca em Cristo Jesus. Não se apoia em si, apoia-se na cruz. Por isso, a fé reformada é simples e poderosa. Crer é descansar. Amigo, observe. Paulo, escrevendo em Romanos 3:28, ele diz: concluindo, pois, que o homem é justificado, considerado justo pela fé, independentemente das obras da lei, daquilo que praticamos. O homem é justo porque ele coloca em Cristo Jesus a sua confiança. Veja o texto, Paulo usa a palavra justificado, de Caio no grego, que significa declarado justo. Não é tornar-se justo por esforço, mas ser declarado justo por imputação. Imputação é considerar como. A justiça de Cristo é colocada sobre o pecador como um manto perfeito. A sola fide, meu querido amigo, ensina que a fé não é a causa da salvação, mas é o meio pela qual a justiça de Jesus é atribuída a mim e a você. É conferida a mim e a você. Como diz Calvino, a fé é a mão vazia que recebe o presente de Deus. Na Idade Média, as obras eram o peso. Na Reforma, a fé se tornou o descanso. O pecador que crê descansa, não em sua piedade, mas no sacrifício completo do Cordeiro de Deus. Essa é a fé que vive e faz o justo viver. Amém? Observe isso, né? A fé que nos liga ao justo. Sola fide é a negação da autoconfiança e a confissão da dependência total. Ela proclama que a justiça de Elohim é recebida, não conquistada. A fé verdadeira, ela olha para Cristo e diz: nada trago em minhas mãos, a tua cruz me entrega. Essa verdade liberta o homem do orgulho e da culpa. Liberta da necessidade de provar o valor diante de Deus. Quem vive pela fé, vive da graça. E quem vive da graça, glorifica o doador. A título de conclusão, deixe-me mostrar para você mais uma vez, quando a fé devolve paz ao coração. Observe isso. Os reformadores protestantes desenvolveram os 5 pilares eternos da fé cristã. Eternos porque está baseado, está alicerçado, está fundamentado na Escritura Sagrada e expressam o plano completo da salvação humana, a salvação concedida por Deus. Sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade final em matéria de salvação e fé. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Sola Gratia, somente pela graça somos salvos.
Não temos de pagar nada pela nossa salvação. Sola fide. Somente pela fé recebemos essa salvação. Nós colocamos a nossa confiança em Cristo e somos salvos por causa disso. Só lhe deu glória. Toda glória pertence somente a Deus. Amigo, esses 5 princípios formam uma corrente inquebrável. Observe, a Escritura revela Cristo. Cristo salvo pela graça. A salvação é recebida pela fé. E tudo isso resulta em glória somente a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abra o seu entendimento. Fale o seu coração para você compreenda a urgente necessidade de buscar em Cristo a salvação que todos nós necessitamos. Amém e amém.